Uma máquina de movimento perpétuo é uma invenção que teoricamente poderia funcionar para sempre, realizando um trabalho ou produzindo energia, sem a necessidade de entrada de energia externa. Isso violaria a primeira lei da termodinâmica, que afirma que a energia não pode ser criada ou destruída, mas apenas transferida de uma forma para outra. Um exemplo comum de uma máquina de movimento perpétuo é o berço de Newton. Este dispositivo consiste em 3 bolas de aço suspensas por fios. Quando uma bola é levantada e deixada cair, ela atinge as outras 2 bolas, fazendo com que elas se movam. O movimento é então transmitido de volta para a primeira bola, e o ciclo continua. Apesar de sua aparência, o berço de Newton não é uma máquina de movimento perpétuo. As bolas de aço perdem energia para o ar ao se moverem, e elas também criam som quando colidem. Essa energia é perdida para o ambiente, e o berço de Newton eventualmente parará de se mover. Outro exemplo comum de uma máquina de movimento perpétuo é o relógio de Beverly. Este relógio foi inventado em 1858 por um homem chamado Arthur Beverly. O relógio consiste em uma série de engrenagens e pesos que se movem sem nenhuma fonte externa de energia. O relógio de Beverly foi examinado por muitos cientistas, mas nenhum deles pôde explicar como ele funciona. Alguns acreditam que o relógio é uma máquina de movimento perpétuo, enquanto outros acreditam que ele contém uma fonte oculta de energia. O relógio foi dado corda pela última vez em 1864 e está funcionando continuamente até hoje. É um dos experimentos em andamento mais longos do mundo e é uma prova da habilidade do relojoeiro. Se a máquina perfeita não existe, o que explica esse mecanismo? Bem, a explicação é simples. O relógio funciona usando a pressão atmosférica. Uma caixa hermética dentro do relógio se expande e contrai devido às mudanças de temperatura normais ao longo do dia. Essas mudanças de temperatura criam pressão em um diafragma que levanta um peso de 450 gramas. Quando a temperatura diminui, o peso cai e dá corda no relógio. O relógio pode, teoricamente, funcionar para sempre sem precisar que ninguém dê corda manualmente, mas não é um verdadeiro sistema fechado. A pressão atmosférica é uma fonte externa de energia. Às vezes não há variação suficiente na temperatura para levantar o peso e o relógio para. Quando isso acontece, o relógio precisa ser enrolado manualmente. Apesar disso, o relógio de Beverly é uma incrível obra de engenharia. É um dos exemplos mais próximos de uma máquina de movimento perpétuo que temos. É um lembrete da habilidade humana e da criatividade. O relógio de Beverly é um lembrete da habilidade humana e da evolução da engenharia. É o primeiro relógio atmosférico do mundo, mas funciona com menos de 100% de eficiência, o que não o define como uma máquina de movimento perpétuo. Também vale a pena mencionar que um dispositivo como este não funcionaria no vácuo do espaço. Ele precisa de gravidade para funcionar. O sino elétrico de Oxford, às vezes referido como a bateria seca de Clarendon, é outra tentativa incrível de criar uma máquina de movimento perpétuo. Este dispositivo consiste em 2 sinos de latão posicionados abaixo de 2 pilhas secas, que estão cobertas de enxofre derretido, e se parecem muito com castiçais dentro de um invólucro de vidro. No meio dos 2 sinos, há uma esfera de metal, ou badalo de sino suspensa. Cada sino está conectado a uma pilha seca, que produz uma pequena carga eletrostática, que repele o badalo do sino, enviando-o rapidamente para frente e para trás, entre os 2 sinos. O sino elétrico de Oxford foi inventado por volta de 1825 por fabricantes de instrumentos londrinos chamados Watkins Hill. Foi exibido pela primeira vez em 1840 e o sino está tocando desde então. Isso é mais de 180 anos. Algumas pessoas dizem que o sino pode ter começado a tocar no minuto em que foi construído, 15 ou mais anos antes. Algumas estimativas afirmam que o sino já badalou mais de 10 bilhões de vezes, e ainda está tocando hoje. Além deste fato muito surpreendente, o sino tem alguns outros mistérios. Ninguém sabe do que as pilhas secas são feitas, ou por que elas duraram tanto tempo. Eles sabem que são revestidos em enxofre, mas o que está dentro ainda é um segredo. Nem mesmo os próprios inventores esperavam que iria durar tanto tempo. Na verdade, um ano depois que o sino foi criado no laboratório Clarendon da Universidade de Oxford, Watkins Hill
escreveu em uma carta que o poder elétrico residual para manter os sinos tocando raramente duram mais de 3 ou 4 anos. Os pesquisadores agora estão esperando o sino parar de tocar para que eles possam abrir as pilhas e descobrir exatamente como elas foram construídas. Isso é, se o sino parar de tocar um dia... O sino elétrico de Oxford é uma invenção incrível, mas não é uma máquina de movimento perpétuo. Isso ocorre porque as pilhas acabarão por morrer ou o badalo se desgastará primeiro. Também há alguma energia perdida devido ao atrito do ar entre o badalo e o sino, mesmo que seja muito pequena. Portanto, não é uma máquina de movimento perpétuo. O radiômetro Crookes ou Light Mill é outro dispositivo que pode parecer uma máquina de movimento perpétuo. Este dispositivo foi inventado pelo químico e físico britânico Sir William Crookes. Um radiômetro é um dispositivo que mede a quantidade de radiação que atinge um objeto dentro de um bulbo de vácuo parcialmente selado. Ele consiste em um conjunto de 4 pás equilibradas, em um único eixo que tem livre movimento. Cada pá tem um lado prateado que reflete e um lado preto que absorve. Quando a ampola de vidro é exposta à luz, as pás começam a girar. Você pensaria que a luz está realmente colocando pressão no lado reflexivo e fazendo com que eles se movam, mas a razão real pela qual as pás do radiômetro Crookes giram é algo chamado transpiração térmica. Quando você acende uma luz no bulbo, o vidro aquece e emite radiação infravermelha invisível. O lado preto das pás quadradas pega mais radiação do que o lado branco, e a transpiração térmica faz com que as pás girem. O radiômetro Crookes também funciona no sentido inverso. Se você resfriar o bulbo derramando água fria sobre ele, ou usar gelo no vidro, o lado preto das veias emitirá radiação infravermelha melhor do que o lado branco, fazendo com que as veias girem na direção oposta. No entanto, o radiômetro Crookes também não é uma máquina de movimento perpétuo. Como o relógio de Beverly e o sino elétrico de Oxford, ele requer forças para funcionar e, portanto, não é um sistema fechado. O fato é que uma máquina de movimento perpétuo pode nunca existir. Nunca será um sistema fechado que possa funcionar com 100% ou mais de eficiência. A maioria das invenções malucas por aí perde completamente o objetivo de criar tal dispositivo. Simplesmente tentam gerar mais energia do que é consumido. Até agora, todos falharam em fazer com que seus dispositivos funcionem para sempre. Atualmente, não há evidências científicas que apoiem a existência de máquinas de movimento perpétuo. No entanto, as pessoas continuam a inventar novos dispositivos que parecem desafiar as leis da termodinâmica. Essas tentativas muitas vezes são impulsionadas pela curiosidade humana e pela busca incansável por inovação. Talvez um dia, alguém consiga criar uma máquina de movimento perpétuo verdadeira, que opere em um sistema completamente fechado, sem perdas de energia e sem violar os princípios fundamentais da conservação da energia. Obrigado por se juntar a nós. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Aprender o mundo.